Dando continuidade a esse evento aqui que já começou maravilhosamente bem, a gente vai receber agora a participação do secretário nacional de Transportes Terrestres. Ele vem do Ministério da Infraestrutura. Nosso companheiro aí do Conet, né? Ele fez uma apresentação lá, Marcelo da Costa Vieira. Também a gente vai ter a participação, logo no final da apresentação dele, do vice-presidente da NTC, meu amigo, meu patrono da Conjovem do Rio de Janeiro, Eduardo Rebuzzi, e aonde no final eles vão fazer, junto com o Marcelo, que é o nosso financeiro, né, da NTC e logística, eles vão fazer alguns comentários, vão bater uma bola ali no final da apresentação do Marcelo. Então, pessoal, boa tarde, Marcelo, já está aqui presente com a gente. É muito importante a sua presença aqui no nosso primeiro evento 100% digital. A gente sabe que a sua agenda é realmente muito concorrida, né? Então, obrigado por disponibilizar esse tempinho para a gente aqui, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer falar com vocês, ainda mais com o tema da juventude. Estou vendo aqui pelos vídeos, né, dos participantes que tem alguns amigos aqui já de alguma jornada, né, que eu gostaria de cumprimentar, o Flávio Benatti, o Marcelo Rodrigues, o Rebuzzi e o nosso presidente, né, o Francisco Peluso, que é sempre um grande prazer falar com vocês. Desde o último evento, né, eu tenho do Conet, se eu já tinha carinho pelo setor, se eu já tenho carinho e admiração e respeito pela NTC, isso só aumentou, né, porque eu fui testemunha da grandeza do evento que vocês, naquela ocasião, organizaram, e da maneira muito calorosa com que eu fui recebido e tratado por todos os amigos. E eu entendi que é uma família, né? Trata-se de uma grande família, e nada mais importante do que a família, com a ideia da perpetuação dessa família, né? Da longevidade dessa família. E aí eu tenho que enaltecer a sacada que vocês tiveram e o trabalho do Conjovem, que é o futuro. Na verdade, vocês são o futuro do setor, são o futuro da nossa logística. A gente trabalha aqui para que vocês deem certo, né? Então, eu estou muito motivado em participar do evento e é só convidar que eu venho sempre. Bom, eu preparei uma apresentação só para que eu pudesse organizar as ideias, senão eu acabo falando demais. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar ela na tela aqui. Vocês estão vendo aí? Fala, Marcelo, ainda não aparece pra gente a apresentação. Não, então deixa eu... Como é que é pane de operador? Deixa eu Faz parte, inverter Marcelo, aqui, que eu estamos não... ao vivo aqui, Pois faz é, parte. se eu tivesse a idade de vocês já estava resolvido, mas como eu não tenho, eu sou de outra geração, Se eu tivesse a sua então... experiência, eu já estava resolvido também. Mas esse é o segredo, é o equilíbrio, né? Então, assim, Com estão vendo certeza. agora ou não? Ainda não. Não? Então, calma aí. Ah, acho que agora vai. Agora foi, apareceu? Marcelo. Positivo, tá aparecendo. Pronto, viu? A Maravilha. minha geração, ela demora, mas ela consegue fazer também. Ela só demora mais um pouquinho. Obrigado, Mas vamos Marcelo. lá. O tema que me foi proposto e que eu tenho muito prazer em falar é da visão do governo federal, da visão do Ministério da Infraestrutura pós-pandemia, né? Primeiro eu vou fazer um paralelo, e aí, se vocês me permitem, da gente distribuir um pouquinho, né, o conhecimento para quem está nos assistindo de tudo que foi trabalhado durante a pandemia, né? E depois eu faço uma visão, uma prospecção aí de futuro. Primeiro bom, então eu vou falar sobre algumas ações imediatas, dizer do que tem sido feito, do que a gente está programando no Ministério e um olhar aí para um futuro próximo e tentar fazer chegar até vocês o pensamento do governo federal, o que a gente pensa, por que a gente faz as coisas e por que nós tomamos as decisões que tomamos. A gente precisa que vocês entendam e sejam nossos parceiros nessas decisões. As decisões do Ministério da Infraestrutura vão afetar a vida de vocês. Então, a gente precisa refletir muito e refletir juntos para tornar esse futuro próspero.
assim que começou a pandemia, todos vocês sabem aí e acompanham no setor, a gente teve uma série de articulações que se fizeram necessárias para a gente conseguir tirar aquele receio inicial, ultrapassar o medo inicial que todos tínhamos de conjugar dois efeitos danosos e devastadores para a sociedade. Primeiro, a própria pandemia em si, a necessidade de reclusão das pessoas, de afastamento social das pessoas, uma coisa que nunca aconteceu na nossa história aí recente. E, por um outro lado, o medo que a gente tinha de uma paralisação da logística, né? Como nós tivemos, né, por ocasião ali rápida, mas com sequelas para a nossa economia em 2018. Né? Então, vocês imaginem as pessoas precisando sair às ruas para buscar alimento, para buscar a sua sobrevivência e o desabastecimento, isso conjugado com o desabastecimento, com a falta de produtos na prateleira. Quer dizer, todo o afastamento social, toda a necessidade que foi conduzida aí pelo Ministério da Saúde, ela ia por terra, porque as pessoas não podiam, tinham que sair em busca da sobrevivência. Quer dizer, seria o caos social. Como vocês acompanharam e como nós acompanhamos, isso não foi uma realidade do país, mas foi uma realidade de alguns outros países, inclusive nossos vizinhos. Então, por mais que a gente tenha tido dificuldade, a gente conseguiu, e aí a gente volta àquela história do copo meio cheio ou meio vazio, a gente conseguiu mostrar que a infraestrutura, que o setor de transporte do país, e aí vocês são protagonistas disso, deu uma resposta rápida à sociedade e com todas as dificuldades, com tudo que vocês estão passando até hoje de impacto negativo para o negócio de vocês, que não é pequeno, é relevante, mesmo assim, o nosso cliente final, o cliente do nosso trabalho em comum, que é o cliente da logística, ele não sofreu as consequências danosas do desabastecimento. Então, esse trabalho ele foi possível por uma série de articulações que foram feitas, algumas delas conduzidas pelo Ministério da Infraestrutura, pelo próprio ministro Tarcísio. Uma delas eu posso citar o Concentrans, né, que foi um conselho de secretários estaduais de transporte. Vocês lembram que no início da pandemia nós tivemos uma série de decretos que foram muito restritivos com a atividade comercial e impediam a circulação dos caminhões pelas rodovias, ou dificultavam, né? Porque, de alguma forma, toda a lógica de apoio, toda a rede de apoio dos caminhoneiros ficava impactada porque estava fechada, né? E aí, postos de combustível, restaurantes, borracharia, hotéis e etc. Outra questão também, que muito contribuiu, acho que para o êxito que nós tivemos, foi uma operação em conjunto com o Ministério da Saúde. Na verdade, foram três ações específicas, né? Uma, a distribuição de máscaras, de 240 milhões de máscaras que foram adquiridas na China e foram transportadas com apoio numa grande operação de logística aí do Ministério da Infraestrutura. A construção de um hospital de campanha, um hospital modelo, que serviu de parâmetro para a construção de outros hospitais federais aí no país. E também a vacinação de caminhoneiros, de motoristas de coletivos e cobradores de coletivos e de portuários, né, que fez com que fosse possível separar aquele medo inicial que quem tinha, né, operando no setor, que tinha um sintoma de gripe, por exemplo, e não sabia, por não estar vacinado contra a gripe influenza, que tipo de doença era, e acabava se retirando da sua operação ou tendo uma série de prejuízos com isso. Então, a questão também, desde o início da pandemia, da gente colocar a atividade de transporte como uma atividade prioritária, como uma atividade essencial, e isso regulou toda a ação do governo federal, coordenada. A questão no campo de atuação do Denatran, da prorrogação da validade de diversos documentos, né, CIOT, RNTC, e aí na Agência Nacional de Transporte Terrestre, e da CNH e do MOP, no caso do Denatran. Também fizemos uma articulação importante com a sociedade civil, com as empresas, né? E aí eu posso citar a Raízen, a Ambev, a Única, a CNT, a CNTA, as confederações que participaram ativamente, né? O Sérgio Senat fez um trabalho importantíssimo para o país, muito relevante, de distribuição de álcool gel, álcool que foi produzido pela Raízen e pela Ambev, que mudou a sua
capacidade logística de produção para poder permitir não só a produção, mas o envasamento também desse material, que foi distribuído pelo SESC Senat. Nós tivemos uma parceria muito boa também com a BCR, que distribuiu kits de álcool gel, distribuiu máscaras, luvas e até alimentação no início da pandemia. Mais de 86 mil tags para pagamento de pedágio com adesão gratuita e sem mensalidade, a higienização da cabine, a orientação feita pelo SESC Senat nos postos da Polícia Rodoviária Federal e também do próprio SESC Senat, na orientação de médicos e de pessoas da área de saúde, para que fosse feita a higienização das cabines e que fosse feito um acompanhamento ali, uma tirada de dúvida dos caminhoneiros. Então, foi uma grande ação que fez realmente toda a diferença. Tem alguns números aí projetados que mostram a amplitude dessa ação coordenada de alguma forma pelo Ministério da Infraestrutura. Também dentro do campo da transformação digital, nós entendemos, né, e do Denatran, como uma oportunidade de incentivar e de usar essa oportunidade do entendimento que a população tem da necessidade da digitalização de documentos, de processos mais ativos e mais digitalizados. E aí o Denatran fez uma série de medidas que caminharam para que o CRLV eletrônico fosse disponibilizado, que a própria CDT, que agora foi unificada no CNE, no SNE, né, que então você pode ter acesso aos seus documentos e também ao pagamento de multas com desconto, quer dizer, tudo isso digital, sem a necessidade de ir a ser atendido em balcão, né, pelos Detrans, até porque os mesmos estavam fechados, aí ficaram fechados boa parte do tempo. Então, fizemos uma série de prorrogações de atendimentos, evitando a necessidade dos caminhoneiros, das pessoas, das empresas, de serem atendidas em balcão dos Detrans. Também utilizamos o aplicativo InfraBR como um vetor de conhecimento e de tranquilidade para os caminhoneiros que percorrem as estradas e que antes não tinham ideia de onde podiam fazer a sua próxima refeição, um ponto de parada que estivesse funcionando. E nós tivemos um cadastro de mais de 16 mil pontos de serviços, e aí um trabalho muito forte também na parceria que tivemos com a PRF, com a própria ABCR, que nos cederam essa localização desses pontos, esse mapeamento, e aí o caminhoneiro tinha no aplicativo uma visão muito clara de onde ele podia fazer a programação da sua viagem, onde ele podia dormir, onde ele podia se alimentar, ou ter algum apoio que fosse necessário. E um ponto seguro, né? Um ponto identificado pela PRF. E a PRF visitou pessoalmente todos esses pontos. Dentro dessa ação do Ministério da Infraestrutura, nós entendemos que mesmo com toda a pandemia, a gente tinha necessidade de continuar fortemente na visão econômica do Brasil, porque sabemos que os empregos, né, já foram muito afetados nessa pandemia e cabia ao Ministério da Infraestrutura servir de indutor, né, de motivador para que as empresas não parassem, que a atividade econômica fosse mantida de alguma forma. E nosso campo de atuação foi das obras públicas e das concessões, onde procuramos, à medida do possível, manter o ritmo de obras e de entregas que o Brasil tanto precisa aí para dar agilidade e que vocês tanto nos ajudam a identificar os gargalos logísticos do país. No primeiro semestre foram 39 entregas em 27 semanas. Aí vocês têm a visão geral de tudo que foi feito, de todas as entregas que foram feitas ao longo de todo o Brasil, em todos os modos de transporte. Tivemos, semana passada, mais uma entrega, a 40ª, né, que foi um trecho de 7 quilômetros de duplicação da BR-381, Minas Gerais, um trecho em pavimento rígido, uma rodovia com problemas enormes, né, famosa rodovia da morte, e que a gente está, aos poucos, já entregamos mais de 20 quilômetros e temos o objetivo de completar os 2 lotes, né, os 66 quilômetros que faltam do trecho de obra pública da duplicação, sabendo que a 381 vai entrar em concessão. Estamos já com a documentação para o TCU
já no ano que vem. Então, a gente tem a perspectiva de que no segundo semestre do ano que vem, talvez no primeiro semestre, dependendo do tempo que for demorar no PCU, análise, a gente consiga botar essa concessão na praça. Então, vocês podem ver aí uma lista relevante de entregas e que foi a nossa intenção realmente de manter a impulsão do país no que diz respeito às obras de infraestrutura. Sabemos que a necessidade do país em infraestrutura ela é muito superior à nossa capacidade, né, inclusive de orçamento da União. Temos projetado para o ano que vem o menor orçamento das últimas 2 décadas do Ministério, e isso tem reflexos significativos e muito preocupantes na manutenção das nossas rodovias, na qualidade das nossas rodovias. A CNT é referência nesse assunto, porque faz já historicamente um grande mapeamento e identifica os pontos e os gargalos e a qualidade da manutenção das nossas rodovias. Então, Flávio, eu já sei os números que vocês vão chegar ano que vem. Os números vão piorar, infelizmente, porque é proporcional à quantidade de dinheiro aplicado. A gente tenta fazer aquilo que está ao nosso alcance, de priorizar o investimento, de ter a certeza de que o investimento vai se transformar em serviços, em obras. Eu acho que a gente tem, com muito esforço e com uma parceria muito forte da direção do DENIT, das supervisores, das superintendências regionais do DENIT e das unidades locais do DENIT, está feito um trabalho de fiscalização e de supervisão desses contratos, para que a gente, sabendo que temos pouco dinheiro a aplicar, que a gente consiga aplicar com inteligência e aplicar com responsabilidade, que essa é a nossa função aqui. Mas sabemos que temos um recurso para o ano que vem de manutenção que está na ordem de 30%, 35% do que seria necessário para dar um upgrade e aí ter isso mantido nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, para que a gente mudasse de patamar de nível da manutenção das rodovias do país. Não tem mágica. Não é uma questão de boa vontade e de aplicar bem o recurso. É uma questão de quantidade de recursos. E temos feito um trabalho muito pesado. Hoje eu tive 3 reuniões junto com o ministro, com bancadas estaduais, porque entendemos que com a nova distribuição do orçamento geral da União, a responsabilidade tem que ser dividida com o Legislativo, com as bancadas, que detêm, cada uma delas, em cada estado, uma quantidade de recursos que pode, sim, ser alocadas para a infraestrutura e pode nos ajudar a fazer a diferença. É bem verdade que temos tido um sucesso nisso. No ano passado, colocamos mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso reforçou, salvou o nosso orçamento. Temos uma esperança muito forte que agora, né, com a queda aí que a gente espera no segundo semestre dos efeitos da pandemia, que recursos possam ser realocados, né, recursos que foram, logicamente, com muita muito acerto, realocados e alocados para o Ministério da Saúde, para o enfrentamento da pandemia, mas esperamos que no segundo semestre a gente consiga, de alguma forma, trabalhar junto ao Ministério da Economia para tentar fazer uma modificação, né, daquilo que não for mais necessário, e a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, é claro, e temos esperança de, no segundo semestre, de realocar recursos para que a gente consiga fazer muito mais do que está sendo proposto, do que está sendo feito. E no ano que vem, né, já estamos aí prevendo a PELOA do ano que vem, a gente conta muito com essas bancadas, com essas emendas de bancada, e tem tido uma parceria forte do Legislativo, que tem entendido que investir em manutenção rodoviária, que investir em construção rodoviária é investir em desenvolvimento, é investir em geração de renda, de emprego, de qualidade de vida para a população que os elegeu. Então, isso está muito entendido, a gente tem feito a nossa parte e precisa e conta muito com essa parceria do Legislativo para que a gente possa alcançar êxito no nosso trabalho. Sem dinheiro, não tem obra, não tem jeito. E sabemos da necessidade que nós temos. Bom, para o segundo semestre, temos aí uma quantidade do que é possível, né, de obras também muito importantes, só na BR, na 381, como eu falei, vão ser mais de 40 quilômetros de duplicação em pavimento rígido, com barreira New Jersey,
separando pistas, quer dizer, uma rodovia que vira a rodovia da morte para a rodovia do progresso, para a rodovia do emprego, para a rodovia da geração de renda, num estado que é tão importante para a logística do país, que é Minas Gerais. Então, mas vocês podem ver que nós temos atuação aí em todos os modos de transporte em todo o país. Eu quis colocar o slide de ferrovia, apesar de não ser o assunto aqui, para mostrar, aproveitar a oportunidade também de falar sobre avanços importantes que temos tido no sistema de transportes do país, né? Que atende a essa cadeia logística. Sabemos da importância, sabemos que cada modo de transporte tem a sua relevância, tem a sua importância e tem o seu papel muito bem definido. Né? Isso não sou eu que diz, o Flávio, que conhece profundamente o assunto, os pesquisadores de logística, a academia confirma o que eu estou falando. Todos os modos de transporte são importantes e talvez o nosso maior gargalo, por incrível que pareça, seja o maior gap que nós temos, tendo em vista o tamanho de país que nós temos, tendo em vista o tipo de carga, as distâncias de transporte e a nossa vocação como produtor, como celeiro mundial, não só de commodities do agronegócio, mas também mineral. Nós podemos aumentar aí muito a nossa capacidade de exportação e a geração de demanda de carga. E isso, a ferrovia tem um papel importante, e ela aumentando o fluxo nas ferrovias, aumentando a capacidade e renovando a nossa malha ferroviária, a gente também atende ao setor rodoviário, porque a gente vai ter mais carga para transportar, lembrando que ferrovia não se faz de transporte ponta a ponta, essa lacuna ela nunca vai ser substituída, não existe outro modo de transporte que não seja o rodoviário. Então, a pergunta que me fazem é: Marcelo, vocês estão aí investindo pesadamente em ferrovia, vocês estão tentando revolucionar o sistema de transporte ferroviário do país, e a rodovia, como fica? E eu respondo sempre de o que nós estamos fazendo é revolucionar a competitividade do país. E aí o modal ferroviário talvez seja a maneira mais de longo prazo, mais permanente, mais estruturante que nós temos de interferir no futuro da competitividade do país. E cabe ao modo de transporte rodoviário fazer a ligação que o ferroviário nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Que é justamente, e aí colocar o modal rodoviário onde ele é competitivo, onde ele é imbatível, onde ele nunca vai ser substituído por nenhum modo de transporte, que é numa determinada faixa de distância de transporte, onde ele é, como eu falei, imbatível. Então, e a gente está plantando, está conseguindo algumas vitórias que, se a gente fosse 2 anos atrás comentar, eu acho que ninguém acreditava, né? Por mais que o setor quisesse, todo mundo achava que era impossível, e a gente tem travado batalhas que vocês não imaginam o quão difícil tem sido, com batalhas que eu digo no bom sentido, né? De convencimento da sociedade, de convencimento dos órgãos de controle, de convencimento do setor produtivo da relevância do que a gente está propondo fazer. E temos tido, sim, algumas vitórias importantes e que nos animam que aquele sonho está se tornando realidade e que a gente, de verdade, está plantando até num curto espaço de tempo, né? Um governo, são só 4 anos, mas a gente está plantando as sementes, está estabelecendo pilares que vão garantir, talvez, aí as próximas décadas de crescimento e de competitividade do país. E a gente tem muito orgulho, de alguma forma, estar contribuindo, está dando o nosso quinhão. Nada começou agora, isso já vem de um tempo. O que a gente fez foi acreditar em projetos que são importantes e que o Brasil precisa, independente de que governo seja. Bom, era isso que eu queria falar, de ferrovia. Vamos voltar às nossas rodovias aqui. Nós temos uma carteira de projetos de 240 bilhões de investimentos em 30 anos, né? Se a gente analisar aí o investimento anual, não investimento, né, mas o orçamento do Ministério, né, por volta de 5, 6 bi anual, a gente tem uma ordem de grandeza
E boa parte desses 240 bilhões de investimento está concentrada numa janela dos primeiros 10 anos dessas concessões, onde praticamente se concentra todo o investimento, ou boa parte desse investimento. Nós temos aí um investimento da ordem de 24 bilhões de reais em infraestrutura nos próximos anos. E não só em rodovia, não só em ferrovia, mas também uma revolução no setor portuário, uma revolução na competitividade dos nossos terminais, nos TUPs, né, nos terminais portuários, que estão aumentando. Então, a gente está aumentando a capacidade de todas as etapas, de todo o ciclo de transporte de cargas no país, de logística no país, evitando, assim, gargalos, evitando que o gargalo mude de um lugar para o outro, que era, infelizmente, a nossa tradição aí de planejamento do país, de fazer planejamentos pontuais, específicos, e aí a gente acabava mudando o gargalo de lugar. Bom, a gente tem investimento pesado em rodovia, lógico que o modal que corresponde a 60% de tudo que se transporta no país não pode ter menos investimento, e isso é refletido nos 140 bilhões de reais dos 230 que a gente coloca e está pretendendo colocar em rodovias especificamente. Estamos indo além de falar de novas concessões, eu vou tocar nesse assunto, mas estamos pensando também nas concessões existentes. Sabemos que a gente veio, ao longo dos anos, amadurecendo a nossa gestão de contratos, a nossa maneira de pensar essas concessões. Tivemos etapas, né, 3, 4 etapas de concessão, e agora entendemos que as concessões que nós estamos prometendo, que nós estamos fazendo, implementando, são concessões modernas e que espelham nos contratos toda a modernidade, não só tecnológica, mas também regulatória, que foi fruto desse amadurecimento dos 30 anos. O governo federal cometeu erros ao longo dos 30 anos, faz parte de um aprendizado, mas a gente entende de uma forma muito humilde de que todo aprendizado é válido, e a gente está colocando tudo que foi aprendido pelos últimos 30 anos no país na regulação e nos contratos novos que nós temos agora esse ano. Da carteira de projetos aqui de rodovias, a 101, né, a 101 já saiu do papel, a RIS já saiu do papel, a gente assinou o contrato no início do ano, a 101 a gente assinou o contrato agora, Santa Catarina, a 364, 365 também, e temos já diversas outras modelagens, diversas outras rodovias já em análise pelo Tribunal de Contas da União, a 153, agora a 381, 262, a 163, e aguardamos aí ansiosamente que o Tribunal de Contas da União aprove esses contratos, permitindo assim o avanço e que a gente transforme a nossa política pública em realidade. Temos tido uma interlocução muito proveitosa, é verdade, com o Tribunal de Contas da União, enfrentamos todas as divergências e construímos soluções. E assim temos feito no modal ferroviário, como eu falei, com as renovações antecipadas, 3 que já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Rumo Malha Paulista, Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, e agora também em rodovias, também estamos construindo essa ponte. Entendemos que a participação do Tribunal de Contas da União melhora os projetos, é verdade, os projetos saem do Tribunal de Contas da União melhores do que eles entraram, e isso é fruto da competência e do engajamento do Tribunal de Contas, mas nós estamos deslocando o gargalo. Nós estamos pegando, está saindo do Ministério da Infraestrutura e está indo para o TCU. Nós temos mais de 30 projetos de concessão dos diferentes modais no TCU, e estamos lá contribuindo com o TCU, trabalhando com o TCU, para que eles possam dar a agilidade que a sociedade precisa e aprovar esses projetos e melhorar esses projetos com toda a nossa participação. Então, a gente tem aqui uma relação de projetos aí de concessões muito forte, de novas concessões, né? A gente está falando aí de praticamente mais 18 mil quilômetros de concessões no país, dos quais 4 mil quilômetros estão concentrados no estado do Paraná. Vocês podem ver aqui, Paraná talvez seja um estudo de caso,
A gente pegou toda a malha concedida anteriormente do Paraná, com todos os problemas que teve na concessão, né? Que saiu aí nos noticiários, algumas questões aí de Polícia Federal envolvida, inclusive. Tivemos uma solicitação do governador Ratinho Júnior, que nos procurou, entendendo a expertise que o Ministério tem, que o governo federal tem, e além dos 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros de rodovias federais, pegamos mais 1.300 quilômetros de rodovias estaduais que compõem esse pacote de praticamente toda a malha importante do estado do Paraná, que vai ser concedida em 8 lotes e está sendo estudada como um sistema, né? Como deve ser, de uma maneira simultânea. Então, queremos extrapolar isso para os outros estados, oferecendo a parceria, oferecendo o know-how do Ministério da Infraestrutura, do nosso ministro Tarcísio, a orientação do presidente, para que a gente consiga colocar a maior quantidade de obras relevantes para a iniciativa privada. A gente está entendendo que com a modelagem que a gente está propondo, o transporte rodoviário, a modelagem de obras, né, rodoviárias é um grande negócio. E a gente vai conseguir captar recursos da iniciativa privada, que é quem tem esses recursos. A gente não conseguiria investir nessa velocidade se não fosse com o aporte, o suporte da iniciativa privada, entendendo a infraestrutura como um negócio, como um bom negócio, um negócio rentável. Né? Hoje nós temos aí TIR, né, taxa interna de retorno, de 8,47%, com uma taxa de juros de 2%. Então, notem que onde no mundo existe projetos com a maturidade, com a quantidade e com uma TIR que nós temos aqui. Então, isso é para ser refletido, e a gente acha que mesmo com a pandemia, a gente vai conseguir continuar sendo um bom destino para investimentos internacionais, inclusive, de grupos que têm interesse em investir em infraestrutura. Bom, para terminar, um olhar para o futuro. Estamos enfrentando algumas questões, uma delas é uma política de transporte ferroviário de passageiros, coisa que não se fala no Brasil há muito tempo, uma política que não existe no país e que a gente sabe que a gente fala de carga, a gente vibra com carga, a gente respira carga, mas é um gap de política que nós temos e que a gente precisa ter a coragem de enfrentar. Estamos dentro aqui da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, já chamando a sociedade civil organizada para participar de debates. Já tivemos 4 grandes sessões com mais de 40 entidades envolvidas. Chamamos a indústria para contribuir com essa política e acho que vamos conseguir, no final desse governo, endereçar aí uma política que também move o setor de ferrovia, otimiza o transporte, traz carga, traz pessoas, né? Traz uma nova vantagem de investimento e traz otimização da malha existente, que diminui custo e também facilita a carga. Temos aí o nosso compromisso com a segurança viária do Penatrans. Nós não conseguimos, e muito poucos países, na verdade, conseguiram cumprir a meta da década passada, né, da década de segurança viária. Estamos preocupados com isso e estamos trazendo a segurança viária para dentro da modelagem das concessões. Hoje, quando a gente faz concessão, quem manda na concessão é o engenheiro de tráfego e o engenheiro lá que faz a viabilidade econômica. Os dois é que mandam quando é que vai ter investimento, quando não vai ter investimento. Agora nós vamos colocar isso para dentro da modelagem, da viabilidade do empreendimento, que cada rodovia a ser concedida no país tenha uma classificação de nível internacional. Existe uma classificação do IREP, que é tocado aí pelo Banco Mundial, pela FIA, né, que financia esse empreendimento, que classifica rodovias do mundo inteiro de 1 a 5 estrelas. Nós estamos colocando no nosso contrato de concessão que todas as rodovias brasileiras, em determinado período, a partir do 5º ano da concessão, precisam ser classe 3, que leva as nossas rodovias para padrão mundial de qualidade, que é uma maneira da gente aferir o trabalho que está sendo feito, o desempenho que está sendo observado pela concessionária e poder trabalhar com o nosso poder de supervisão desses contratos e de supervisão da agência e penalizar quem não estiver cumprindo e parabenizar quem estiver cumprindo essa questão de segurança viária. Então, além
de todos os investimentos que vão ser feitos em duplicação, em aumento de capacidade, a gente também quer colocar segurança viária para dentro do jogo. E investir em segurança viária não quer dizer aumentar a tarifa. Muito pelo contrário. A gente tem levantado estudos e temos alguns professores, né, que estão nos ajudando aí na academia e que mostram que a relação entre investimento e redução de mortes e acidentes é o melhor benefício-custo que vocês podem imaginar nessa modelagem. Então, com pouco recurso, com um recurso que já estava alocado, que não deixa de ser obrigação da concessionária, a gente consegue orientar o trabalho da concessionária e aumentar drasticamente a segurança viária daquelas nossas rodovias. As nossas rodovias têm que ser, com o nosso lema, né, aqui do Ministério, as rodovias que perdoam. Quer dizer, ela tem que ter geometria, ela tem que ter dispositivos tecnológicos, ela tem que permitir que o erro humano aconteça, sem que necessariamente isso se transforme num acidente grave com morte. O Inova BR, talvez, pegando o gancho da segurança viária, talvez seja o que a gente tem de novo para falar. Também uma política nossa aqui do Ministério da Infraestrutura, que é o plano de modernização de rodovias concedidas, concessões existentes. Ou seja, aí eu posso pegar exemplos enormes, né, a Transbrasiliana, uma série de outras rodovias que estão necessitando de novos investimentos, de modernização e que não têm previsão no contrato atual de concessão e que, para fazer esse investimento, a gente tinha que esperar mais 10 anos para o término do contrato de concessão, o que é um contrassenso. A gente não pode ter uma rodovia sendo concedida agora com tudo que tem de tecnologia para dentro dela, uma rodovia que tenha sinalização, iluminação em LED, uma rodovia que tenha Wi-Fi em toda a rodovia, uma rodovia que tenha free flow, que traz justiça tarifária, você pagar pelo que você usa, uma rodovia que tenha controle eletrônico de câmeras ligados à Polícia Rodoviária Federal para trazer segurança, inclusive no transporte de cargas, uma rodovia que tenha uma modelagem moderna, que tenha uma outorga variável, para que, se aumentar a demanda, a gente consiga ficar com parte desse ganho e transformar isso em obras ao longo do contrato, sem necessidade de aumento de tarifa, de revisões tarifárias. Quer dizer, a gente não pode ter duas rodovias, uma do lado da outra, uma moderna e a outra com uma concessão de 10, 15 anos atrás, que não tem tudo isso. Então, a gente quer modernizar também as concessões existentes, o que vai trazer uma nova quantidade de investimentos para o país e que vai ultrapassar, e muito, talvez, aqueles 142 bi e obras que saem rápidas, porque não precisa de uma nova concessão. A concessão existe, está lá funcionando. Lógico que a gente, com isso, não vai beneficiar concessões que não funcionam. Aquelas que não funcionam, elas vão ser relicitadas, como algumas já estão em vias de, mas aquela concessão que permitir que o concessionário estiver fazendo um bom trabalho, a gente abre uma janela de investimento e de modernização dessas ferrovias. A questão do licenciamento 4.0 é importante também para vocês, porque a gente sabe que nós somos um gargalo. Nós temos uma carga burocrática enorme no transporte, nós temos uma documentação terrível em transportes, e aí o licenciamento 4.0 pega um gancho com o DTE, que são duas ações. O licenciamento 4.0 é tirar a mão do Estado de onde não precisa estar. Bom, é você, por exemplo, pegar questões como autodeclaração em documentos, como você fazer, primeiro você renova, depois você supervisiona, estatisticamente, por amostragem, e não você criar um gargalo onde a cada ano um transportador, um empresário tenha que passar por uma habilitação de novo, por uma burocracia desnecessária. Então, a gente está alinhado nesse programa, que é um programa do Ministério da Economia, do Governo Federal, e acho que talvez a maior transformação do programa de licenciamento 4.0 se chame Denatran. O Denatran cai como uma luva para tudo isso aí que a gente está falando. Tirar o papel do governo como gargalo, como um ponto obrigatório de passagem entre o empresário e a sua atividade comercial. Então, estamos trabalhando nisso. Outra questão importante também é a pesagem dinâmica em alta velocidade, que a gente já está colocando dentro dos contratos, já estamos aí conversando
tivemos algumas reuniões com o Inmetro, né, cujo eu tenho a honra de ser muito amigo pessoal lá do presidente do Inmetro, então estamos trabalhando, trouxemos o Inmetro para junto do Ministério da Infraestrutura, o que também é inédito, para a gente quebrar essas barreiras, quebrar a burocracia, e temos tido assim, respostas que de verdade me surpreenderam positivamente. Então, acho que a gente tem como evoluir bastante nisso também. Bom, pessoal, desculpa, eu nunca consigo cumprir cronograma aí de fala nenhuma, o Marcelo já me conhece bem, né, e o Flávio, mas assim, eu queria dar essa contribuição, dizer aqui da nossa energia, da nossa convicção de que vale a pena, de que o Brasil é um país maravilhoso e com um potencial fantástico de crescimento, e o pouco que a gente já conseguiu fazer nesse período só nos motiva mais e nos deixa mais animados e confiantes de que a gente vai conseguir. E, como palavra final, eu gostaria de dizer que o Brasil é muito maior, os desafios do Brasil são muito maiores do que a capacidade, infelizmente, do Ministério da Infraestrutura ou do governo federal, de uma maneira geral. Não basta boa vontade. Isso nós temos. Não basta vontade de trabalhar. Isso nós temos. Não basta comprometimento. Também temos. O que falta é a gente dividir esse peso com a iniciativa privada, com o setor produtivo. Então, eventos como esse, que nos aproximam de vocês, eu acho que só engrandecem e nos fazem ver um futuro melhor para o país. O trabalho de vocês é muito relevante. Vocês jovens, como eu falei no início, e agora fazendo o meu fechamento, a gente espera e torce e tem certeza que vocês são muito melhores do que a gente, né? E a cada geração a gente amadurece mais, a gente evolui e a gente coloca todas as fichas em vocês. Eu não tenho dúvidas de que a cadeira que eu ocupo hoje vai ser ocupada, talvez no futuro próximo, por um de vocês, um dos jovens que estão aqui, e tenho certeza que vocês farão um trabalho muito melhor do que o meu, porque até porque tem acesso a mais informações, tem uma análise, uma capacidade de análise crítica maior do que a nossa geração. Então, as minhas palavras finais são de muita esperança e de reconhecimento no potencial das novas gerações. Muito obrigado, um grande abraço a todos. É isso aí, Marcelo. A gente agradece aí profundamente. Quando a gente vê o governo, né, falando sobre free flow, falando um pouquinho de taxa interna de retorno ou taxa interna de rentabilidade, falando em 4.0, né, a gente vê que o governo tá realmente em outro patamar, estão fazendo a lição de casa, tem todo o apoio do setor. Aqui a gente dá um alô aí para o nosso grande amigo Marcelo, financeiro da NTC, fazendo um grande trabalho aí com a gente. Obrigado, Marcelo, pelo apoio à Conjovem. E nosso vice-presidente da NTC, Eduardo Rebuzzi, presidente da Federação do Rio de Janeiro. Pessoal, vou deixar vocês três à vontade aí para bater uma bola aí, conversar um pouquinho. Fiquem à vontade, tá? Obrigado mais uma vez, Marcelo. O Marcelo, vou pedir permissão primeiro ao Marcelo Ribeiro, né? Ele era Conjovem, eu já sou uma Conjovem um pouco mais experiente, então a prerrogativa da idade. Depois eu já adiante, você também vai fazer seu posicionamento. Meu amigo Marcelo Costa, primeiro, parabéns pela sua apresentação, agradeço a você, agradeço ao ministro Tarcísio, tá? Algo de uma forma muito clara, o tempo é curto para a gente falar, assim como você falou que 4 anos de governo é muito pouco, eu concordo com você, né, para tanta coisa que precisa ser feita. Esse tempo nosso também aqui é muito curto, né, pela necessidade de organização, para a gente poder debater um assunto tão complexo como esse. Tá? Mas eu vejo que você, representando aqui o Minfra, trouxe um projeto não de governo, um projeto de Estado. Né? É realmente algo que tem que ser perene para avançar adiante em futuros governos também, porque não se resolve a infraestrutura num tempo tão curto. Tá? Parabenizo você, tudo que você falou das ações da pandemia, da entrega de obras, né? Lamento por conta do orçamento, até eu ia lhe perguntar sobre o teto de gastos, isso aí é algo que impede, né, adiante investimentos maiores, tá?
Você falou da multimodalidade. A multimodalidade, eu costumo dizer que ela não assusta quem transporta, né? Até porque nossa atividade é o que faz a última milha, é o que faz a interligação entre os demais modais, porque a gente precisa ter uma economia competitiva para que o país possa crescer e o nosso PIB cresça. Porque o PIB crescendo, todo mundo vai trabalhar mais, vai ter mais recursos, vai investir mais no país, vamos gerar mais emprego e melhor qualidade social para a nossa população, né? Eu tenho aqui, algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas, tá? Também aqui no particular, enquanto eu assistimos a sua palestra, né? Já que eu teria a oportunidade de falar com você, né? Eu vou falar aqui, vou me concentrar, depois o Marcelo vai falar também de outras perguntas. Eu tinha outras, mas eu vou me concentrar aqui, até porque é um assunto muito em pauta a partir deste ano, inclusive, principalmente, com a licitação das rodovias, né? As novas concessões. Então, eu tenho algo aqui que eu te apresento. Primeiro, um questionamento com relação ao assunto de outorga, né? Se fala de outorga híbrida, da outorga variável. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais isso. Quando se fala de outorga, você fala como vai ser aplicada essa outorga. No passado, a outorga era destinada tinha outros destinos. Hoje, a exemplo de algumas concessões já foram feitas mais recentemente, destinada à própria rodovia, digamos assim, né? Nós temos aí, eu vou citar um exemplo para poder fazer meu questionamento, minha opinião aqui, com relação à licitação em pauta aí da nova Dutra, Rodovia Presidente Dutra, né? Que é uma rodovia que tem 25 anos, está se vencendo agora a concessão. Ela foi pautada em cima de praças de pedágio equidistantes e não planejadas de forma a poder gerar receita para o concessionário. Então, por conta disso, apenas 10% paga pedágio atualmente dos usuários, e dos 10%, 70% é caminhão. Isso se explica porque onde tem a grande demanda não tem prazo de pedágio e o caminhão ele faz normalmente ponta a ponta, né? Então ele acaba pagando o pedágio e cobrindo, quer dizer, custeando um serviço que deveria ser rateado entre todos os usuários. Preocupa a gente na nova licitação. Você já falou aí da TIR, né, que já estava em torno de 12,5%, se não me engano, no começo do ano, né, no início do processo, já caiu agora para 8,4%, e os juros, nós estamos lá com 2% hoje de Selic e 8%, para atrair investimento. Preocupa, na atual concessão, na nova licitação, a manutenção das praças de pedágio nos lugares onde elas estão, porque se isso continuar, o erro histórico vai também continuar, certo? A aplicação do free flow, a gente vê que vai ser aplicado no percurso de Guarulhos ali, mas ela não vai ser abrangente em toda a rodovia, tá? Outro dia eu vi um comentário dizendo que o free flow não pode ser aplicável para caminhão, não entendo por quê, tá? E eu entendo que haja um erro nessa informação, tá? E outros pontos seria a mudança no formato da concessão, que retiraria uma parte do trecho entre Seropédica e Avenida Brasil dessa concessão e entrando no trecho da BR-101 Sul, entre Rio e Ubatuba, tá? Isso aí, quer dizer, vai onerar, até iria onerar mais, queria duplicar aquela rodovia e depois mudou isso. Eu gostaria, sabe que o tempo é curto, que você falasse, dando o exemplo da Dutra, falasse dessa outorga, que foi pergunta, outorga híbrida, outorga variável, e com relação a esses pontos aí, como poder tornar mais justa a forma de cobrança do pedágio do usuário. Seria o free flow, a realocação das praças de pedágio e, muito importante, que se antecipe o máximo a nova subida da serra, que seria a descida da serra, né, que é de 1928, a nova obra que seria fazer uma nova subida e a descida ser pela atual pista. Eu queria só, nesse ponto, ouvir, porque o tempo é curto mesmo, então eu me detive neste momento, nesses questionamentos apenas. Obrigado. Perfeito. Eduardo, vamos lá. Vou procurar ser bem conciso também, eu entendo aí da questão do tempo, mas falar sobre o modelo híbrido, tá? Obrigado pela pergunta, é uma grande oportunidade e vocês são formadores de opinião, então a gente precisa explicar isso e vocês entenderem o porquê da nossa ideia. Bom, primeiro nós temos um histórico, infelizmente, ruim
de concessões que não deram certo por descontos agressivos, por uma série de motivos, mas também por descontos agressivos no modelo de menor tarifa, né? E entendemos que, por mais que você regule, por mais que você fiscalize, depois que você assinou o contrato da concessão, para tirar o concessionário que não performou, são anos de judicialização de procedimentos, e que é muito difícil, talvez sem a concordância, como está acontecendo, da relicitação, você tirar um concessionário ruim. A gente pode aqui falar meia hora sobre os motivos que me levam a ter essa percepção. Mas é um modelo que não performou. Ponto. Quando a gente identificou isso, a gente entendeu que havia necessidade de inovar e de enfrentar o problema através de uma nova modelagem. Daí surgiu o modelo híbrido. O modelo híbrido, ele tem um preço face, um preço de licitação, de referência, e calculado, né, nessa modelagem, colocando de um lado todas as obras no tempo, né, dinheiro no tempo, e do outro lado a tarifa, né, que vai ser cobrada, ou a quantidade de veículos e o crescimento esperado desses veículos. Esse equilíbrio ele é calculado e dá uma determinada tarifa. Primeira questão, essa tarifa ela pode ser calculada para dar outorga grande, para dar outorga pequena ou para não dar outorga. O que a gente faz é zerar a outorga calculada para que o VPL dê zero. Então, quando nós calculamos a tarifa, nós não desejamos outorga, que poderia ser desejável, você coloca no modelo. Eu quero um VPL X, eu quero uma outorga X a valor presente. A nossa modelagem é zero. Então, esse é o primeiro ponto. Porque existe essa interpretação de que desejamos outorga. Não desejamos outorga. Primeiro ponto. E aí, o que acontece? Uma vez definido esse preço de referência com outorga desejada zero, existe uma negociação. A partir dali é concorrência. Mas nós limitamos essa redução para que ela atinja o limite do juízo, o limite da tranquilidade, o limite que continue a tornar viável, execuível, toda aquela quantidade de obras que nós tivemos, que programamos. Então, vai do gosto do freguês. Se a sociedade desejar a menor tarifa, a gente consegue modelar isso. Lógico, é questão de matemática financeira. Só que a sociedade tem que entender que junto com como não existe almoço de graça, junto com a menor tarifa, existe um risco muito maior de não transformar tudo aquilo que foi previsto em obras. E ninguém quer pagar a tarifa, nem de 1 centavo, a menor tarifa possível, se não tiver obra vinculada a ela. Vou dar um exemplo grosseiro, raso. Muito pouca gente reclama das concessões de São Paulo. E não são concessões baratas. Agora, nós temos concessões de R$2 que todo mundo reclama. Por quê? Porque não estão vinculadas a investimento. Aqueles R$2 não foram traduzidos em obra. Então, essa é a percepção que a gente está enfrentando. Seria mais simples, menos traumático para o governo federal optar pelo caminho mais fácil, que é menor tarifa, deixa o mercado definir. E aí, daqui a pouco, a gente poderia, os nossos jovens que estão aqui, poderiam estar sentados com o novo secretário, né, da época de transporte, perguntando por que essa rodada de licitações não deu certo. A gente quer evitar isso. E nós temos todos os exemplos do mundo para trás. Então, nós inventamos o modelo híbrido. É uma invenção, é uma opção de política. O modelo híbrido baixa um determinado percentual. Esse percentual é calculado, não é estimado, é calculado pelo nível de risco, por uma taxa interna de retorno que seria a mínima para manter a sanidade, vamos dizer assim, do contrato. Isso é calculado, varia de obra para obra, de percepção de risco, de demanda, de tipo de carga, de tudo que vocês imaginarem. Vamos supor que isso, na Dutra, por exemplo, chega ali a 18%, a 15%, 18%. Mais ou menos entre 15% e 20%, com pouca mudança.
Então, a gente admite uma redução e, a partir daí, quem quiser ser mais agressivo vai para uma segunda etapa, se tiver licitantes empatados nesse nível, eles vão para uma segunda fase de outorga. E aí é de quem der dinheiro na mão. O que inibe, na nossa percepção, o risco. Porque uma coisa é o licitante vencedor imaginar que amanhã vai dar tudo certo e ser agressivo na sua redução de tarifa. Amanhã ele vê o que é que vai dar. E aí vai para a justiça para brigar. Porque a demanda foi calculada errada, porque teve a Covid, porque teve uma taxa de crescimento que não estava previsto, e aí vamos para a justiça resolver. Outra coisa é ele botar R$1 bilhão de outorga no jogo e depositar na conta no dia seguinte. Aí a gente imagina que tende a equilibrar essa conta. Vamos pegar a Dutra como exemplo. A Dutra saiu, isso foi uma estratégia nossa. Nós vamos regular os investimentos para reduzir de face 20% da tarifa paga atualmente. Então, a Dutra, no modelo híbrido, sai de cara com 20% e pode chegar a 35%. Além dos 35%, vai ter outorga, mas o usuário frequente ganha um desconto progressivo na tarifa, quem mais usa, menos paga, e ainda tem os 5% lá da TAG. Se ele fizer o pagamento eletrônico, ele tem direito a mais um desconto. A gente está falando de um desconto acumulado que pode superar facilmente 40%. 40% é bom ou não é bom? É aceitável ou não é aceitável? Vai da percepção de cada um. Mas 40%, com o nível de risco que nós estamos imaginando, nos parece bom, muito bom. Então, a percepção, às vezes, pode ser errada de que a gente está permitindo no máximo 15% de desconto. Não, porque o preço de face já embutiu 20%. E é assim, vai ser assim em todas as rodovias. Paraná, o governador Ratinho e o ministro sentaram à mesa, um olhou para o rosto do outro e se comprometeram a reduzir no mínimo 20% de face. E assim foi feito. Como é que você reduz 20% de face? Investindo para dar essa tarifa de face e zerar o VPL. Na Dutra, nós só conseguimos esses 20% quando tiramos algum investimento. E aí decidimos tirar da 101 a parte depois lá de Barra Mansa da duplicação, que não fazia sentido em detrimento de uma redução de tarifa que era mais importante nesse momento. Então, nós otimizamos, e aí a beleza da audiência pública. E aí eu volto à pergunta do Eduardo. A BR, a Dutra, ela saiu da audiência pública muito mais redonda do que entrou, e com alguns bilhões de reais a menos. Essa é a discussão com a sociedade, e esse papel da sociedade é importante. E aí eu respondo, por que a gente não conseguiu otimizar como queria as praças de pedágio? Porque a população não foi favorável. Porque a população não queria conversar sobre novas praças de pedágio em locais que não pagavam pedágio historicamente. E nós tivemos dificuldade de fazer novas praças de pedágio. Tanto que tiramos praças de pedágio que a gente tinha proposto, que traria uma isonomia melhor nesse pagamento. Mas a Dutra tem uma característica. A Dutra é uma rodovia que já está pedagiada. E para você pegar uma taxa, quem paga pedágio ali, você pegar e deslocar para quem não paga pedágio hoje, é uma briga de foice, que nós não conseguimos implementar. Então, quando a gente ouve a sociedade, a gente sai do modelo teórico ótimo e discute com a sociedade um nível de equilíbrio instável, onde a gente tem os nossos interesses, os nossos compromissos, e tenha o anseio da população e a necessidade da população, que é o nosso cliente, a gente tem que respeitar. A discussão da Dutra foi tão interessante, tão importante, que o próprio presidente da República participou da discussão. Então, nada mais republicano, nada mais democrático e nada melhor para a gente do que ter toda a sociedade envolvida na discussão. No Paraná,
estamos atravessando a mesma etapa, a mesma fase, discutindo com a sociedade. Vamos ter que colocar uma rodovia aqui no meio do Estado porque ela é importante para o desenvolvimento do Estado. Vamos, custa tanto. Como é que a gente equilibra? Como é que a gente faz? Qual é a opção? E aí vamos discutir. Nós não somos donos da verdade. A melhor solução é aquela construída por todos, né? Pela maioria. E é matemática. Assim, você tira de um lado, coloca do outro, as coisas se equilibram. Então, às vezes a gente não consegue o ótimo porque passa por um crivo da sociedade e tem aspectos históricos, inclusive, envolvidos. Então, a Dutra, mas eu não tenho dúvida de que a Dutra é uma grande concessão, vai ter uma grande disputa e muitos players interessados e a redução de tarifa que a gente vai conseguir, e eu espero que beire os 40%, 45%, é uma redução para aquele nível de investimento e para o prazo de investimento. A subida da serra está no primeiro ciclo de construção, de investimento, muito relevante. Então, foi o melhor que deu para fazer, imaginando que a gente pode ter uma redução até de 40% na tarifa atual. E o que fazer com o dinheiro da outorga? Bom, se você me perguntar como secretário, eu gostaria de reinvestir todo o dinheiro da outorga em infraestrutura. Já estamos fazendo isso onde existe previsão legal. Tem uma lei fantástica, que é a 13448, que permite que em infraestrutura ferroviária a gente faça investimento cruzado, ou seja, aproveitar uma outorga de uma concessionária e dar uma obra de ferrovia, por exemplo, para ela construir para a gente. Exemplo, acabamos de aprovar no TCU o investimento cruzado da Ferrovia Centro-Oeste, da FICO, que pega aquela região de Mato Grosso ali, né, e leva de Água Boa até Mara Rosa e faz a junção com a Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia vai custar 3 bilhões de reais e o governo federal não vai botar um centavo. Na verdade, o dinheiro repassa da outorga que seria paga pela Vale, no caso da Vitória Minas, e a Vale vai nos entregar, ao invés de entregar 3 bilhões, vai nos entregar uma obra. E eu garanto para vocês que a Vale tem condições técnicas e agilidade muito maior que o governo federal para fazer uma obra dessa. Não tenho nem dúvida. Então, tanto que ela já duplicou Carajás com muita excelência. Então, a gente está tirando o governo e dividindo a responsabilidade com quem tem interesse de investir. Se você me perguntar, Eduardo, você gostaria de fazer isso em rodovia? Poxa, né? Com o orçamento ruim que nós temos, eu adoraria. Só que aí é uma questão de previsão. Aí você precisa nos ajudar. Cabe ao Legislativo alterar a 13448 e onde está escrito ferrovia, botar uma vírgula e botar a palavra rodovia do lado. Se isso for, a gente vai abrir uma nova janela de investimento que vocês não têm noção do que pode acontecer, o quão revolucionário pode ser. Eu estou brincando, né? Não é simples assim, mas, logicamente, é uma discussão que tem que ser feita no nível do governo federal também, com o Ministério da Economia como nosso parceiro, e aí a gente pode construir juntos. Mas eu garanto para vocês, aqui no Ministério da Infraestrutura, o nosso sonho é investir em infraestrutura. Esse é o nosso papel. A gente entende que... E aí, a questão do orçamento, por exemplo, a gente entende que a saúde, que a educação, né, tem verbas que são despesas vinculadas e que isso consome boa parte do nosso orçamento. Acaba sobrando muito pouco, né? Se a gente pegar o teto, como você falou, as despesas vinculadas aumentam e achatam a nossa capacidade de investimento. Em 2021, teremos o menor nível de investimento, OGU, dos últimos 20 anos. Por exemplo, o orçamento do DENIT. Infelizmente, estamos trabalhando com muita criatividade para colocar dinheiro da iniciativa privada em infraestrutura. Por exemplo, ano que vem, vamos ter início da construção da FICO, vamos ter 5 bilhões de investimento da Rumo Malha Paulista em 5 anos, quer dizer, 1 bilhão por ano, é dinheiro fora do orçamento que a gente está usando criatividade. Mas as outorgas, a gente não calcula outorga para ganhar recurso para a OGU. Não é essa a finalidade da infraestrutura. O que a gente quer é serviço. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Com relação à TIR. A TIR, ela é calculada pelo Ministério da Economia, não é um cálculo nosso. A TIR, ela é calculada e recalculada de acordo com a taxa de juros do país. Então, ela diminuiu, como era de se esperar, e tende a diminuir mais. Quer dizer,
se a gente fosse no início do ano imaginar que a gente teria uma taxa de juros de 2%, eu não apostaria nisso. Tivemos. E, logicamente, que isso vai se refletir na TIR. A TIR ela tem que acompanhar, logicamente, e aí é um equilíbrio entre a gente ter atratividade dos nossos empreendimentos equilibrado com a taxa de juros real do mercado. Então, esse equilíbrio ele vai ser buscado e na próxima revisão do Ministério da Economia eu tenho certeza que essa taxa de interna de retorno vai refletir a realidade lá do momento. Acho que é isso. Muito bom, Obrigado, secretário. Marcelo. Obrigado. Muito bom. Parabéns pela pergunta, meu companheiro Eduardo Rebuzzi. Queria deixar aqui eu só quero reclamar que ele só faz pergunta difícil, né? Ele tem essa mania feia. Pois é, mas olha, o Rebuzzi, ele hoje, além dele ser o vice-presidente da NTC e presidente da Federação do Rio de Janeiro, ele também está como presidente interino da seção de cargas da CNT. Pronto. Né? Legal. Então, lá na CNT chegam todas essas perguntas difíceis para ele e ele está querendo retransmitir. Eu acho que é isso, né, Rebuzzi? Ele é muito amigo, né, Rebuzzi? A gente só pergunta para quem sabe responder, né? Não tem erro. Tá certo. Gostei da sua saída. Obrigado. Vamos lá. Ajudando o amigo Rebuzzi aqui. Mas, secretário, eu queria agradecer imensamente mais uma vez por ter atendido o nosso pedido aqui, o pedido da NTC. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome do nosso presidente Francisco Pelúcio, quero agradecer de coração toda essa palestra que você nos deu. É uma palestra muito rica. É uma palestra que nós ficaríamos a tarde inteira escutando, debatendo, conversando, mas infelizmente, em função do tempo, né, nós não conseguimos mais dar uma continuidade na sua fala. Eu gostaria de agradecer muito. Tenho certeza que para um próximo evento faremos um novo convite, espero poder contar contigo também, porque os assuntos são infinitos, né? O tamanho do Brasil e o tamanho do desafio que a Secretaria de Transportes tem, eu imagino que os assuntos sejam infinitos, né? Tenho diversas perguntas que chegaram aqui dos meus companheiros jovens, né? Eu sou jovem há um pouco mais de tempo, né? Eu estou na Conjovem há muito mais tempo do que parece. Mas os meus companheiros ficam mandando aqui no WhatsApp, olha, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta isso. Infelizmente, eu tenho que pedir desculpas aos meus amigos, né? Não vamos ter tempo para que o secretário possa responder tudo isso. Gostaria de lhe agradecer e pedir a sua palavra final aí para encerramento da sua fala, para que nós tenhamos aí a continuidade aí do nosso evento. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, tá, Marcelo? Desculpem aí as brincadeiras, mas a gente gosta sempre de descontrair, porque a responsabilidade é tão grande que se a gente for se levar muito a sério, a gente vai perder o sono. E a gente trabalha aqui com muita motivação, muita vontade, e isso para a gente é o que nos deixa jovem, né? Então, eu agradeço bastante aí ao convite, ao trabalho, enalteço o trabalho que vocês têm feito. Isso mostra a maturidade, né, do empresariado brasileiro e saibam que vocês têm um canal aberto com o Ministério. Além de todo o apreço que eu tenho por vocês e pelo setor, na verdade eu não faço mais do que a minha obrigação como gestor público. Essa é a minha obrigação e eu levo muito a sério. A gente tem a orientação sempre aqui muito segura do ministro Tarcísio, que também é muito aberto e muito franco e também sempre atende quando pode. Agradecer o evento, dizer que eu estou à disposição, o Ministério está de portas abertas. As perguntas que eu não consegui responder, a gente pode endereçar. Se você puder, enderece aqui, porque eu boto a minha equipe para me ajudar a responder. A gente não deixa... Eu garanto que vocês vão ter a resposta mais sincera possível. Né? Isso é o mínimo que a gente pode fazer, ser honesto e ser sincero. Então, parabéns aí pelo evento. Grande trabalho junto aos jovens. Isso é um exemplo para o empresariado brasileiro. E só dá tranquilidade, como eu falei, de que a gente vai deixar para um pessoal aí que vai levar o piano e vai fazer melhor do que a gente já fez até hoje. Muito obrigado, grande abraço, muita saúde e muito trabalho para todos. Para nós todos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, obrigado, Marcelo, um abraço. Bem, pessoal, um tema sempre muito
importante, um tema que leva muita discussão, né? Como o Marcelo bem falou, a gente levaria a tarde toda aqui para falar sobre infraestrutura. É algo muito... O setor de transporte precisa de infraestrutura para que a gente possa ganhar dinamismo para movimentar as cargas em nosso país. Importantes informações passadas, agradecemos a participação, mais uma vez, do secretário nacional de Transporte Terrestre, do ministro da Infraestrutura, Marcelo da Costa Vieira. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo no Connect em Curitiba e realmente a gente para ouvi-lo. Por quê? É uma pessoa que tem conhecimento, tem técnica, isso é válido. O que a gente enxerga no Ministério da Infraestrutura, neste governo, são pessoas técnicas, voltadas para realmente somar junto ao país. Isso nos deixa muito orgulhosos e esperançosos. E também quero fazer um agradecimento todo especial aqui ao presidente da FETranscarga, o nosso amigo Eduardo Rebuzzi também, uma pessoa que a gente para escutá-lo, porque tem muita informação, já tem muitos anos de estrada, de caminhada por esse setor. E o nosso diretor comercial não, né, gente? Diretor financeiro da NTC, Marcelo Rodrigues, sempre muito bem, com informações válidas para que a gente possa estar disseminando aí para vocês. Realmente, às vezes eu dou uma ligadinha para ele para buscar um pouquinho de informação, porque conhece do que fala, então a gente tem que ter isso que a Conjove, a NTC promove, né? Essa questão de você ter pessoas que têm conhecimento e você sempre tem uma resposta para tudo. Pessoal, agora eu gostaria de lembrar vocês para seguir as redes sociais da NTC e da Conjovem. Lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no setor de transporte, também todas as atividades dos núcleos. Lembrando que os núcleos da Conjovem são mais de 25 núcleos espalhados pelo Brasil, mais de 450 integrantes. Então esse é o espírito da Conjovem. São 13 anos de estrada, fortalecendo cada vez mais e despertando cada vez mais jovens empresários para assumir as lideranças das suas empresas e nas suas próprias entidades.